Aleluias. Aleluias. Queridos, abram comigo as suas Bíblias no livro de Deuteronômio. É o 5º livro da Bíblia. Glória a Deus. Deuteronômio, no capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso de um tangedor, um músico, alguém para tocar o teclado. Para quem me conhece sabe que eu nunca fui muito fã, mas Deus tem mudado meu coração a respeito disso. E a gente precisa obedecer à voz do Espírito. Amém? Amém? Glória a Deus. Livro de Deuteronômio. Fala para o seu irmão assim: Deus é o nosso provedor. Amém. Livro de Deuteronômio, capítulo 8. Está escrito assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordaste-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé estes 40 anos. Verso 5. Sabe, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e de cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Verso 10. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da perdeneira. Verso 16. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus,
porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que, sob juramento, prometeu a teus pais, como hoje se vê. 19. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu de diante de vós. Assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Ore comigo. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós aqui rendemos o nosso espírito, a alma e o corpo. Meu Pai, Tu és o Deus de todo poder, e não há outro Deus além de Ti, não há nenhum outro Salvador além do Senhor, não há ninguém que possa se assemelhar a Ti. O Senhor criou, e pela Tua palavra, tudo veio a existir. Os fundamentos da terra, as águas dos mares, o Senhor ordenou e estabeleceu um limite às águas, e as águas te obedecem, e não ultrapassam os limites que o Senhor colocou para elas. Os ventos te obedecem, tudo te obedece, e nós queremos andar também em obediência à Tua palavra, pois o Senhor é o nosso Deus, nós somos obra das Tuas mãos, fomos criados, ó Deus, à Tua imagem, à Tua semelhança. O Senhor nos salvou, e o Senhor nos chama de filhos, e como filhos o Senhor nos estabeleceu também aqui na terra, como reis e sacerdotes, para governar, para dominar, e para invocar o Teu nome com poder. Ó meu Pai, aqui nesta oportunidade, nós estamos reunidos, Pai, e oramos ao Senhor, para que o Senhor conduza os nossos corações na manhã deste domingo. Querido e maravilhoso Espírito Santo, nos rendemos a Ti, eu me rendo a Ti. Tu tens liberdade plena para agir, para fazer aquilo que o Teu coração deseja, pois o Senhor é Deus, Deus onisciente, onipresente, onipotente. Tu és o Deus eterno, e nós nos submetemos à Tua vontade. Ora ao Senhor, ó Deus, para que o Senhor coloque anjos, ó Deus, nos perímetros, ó Deus, deste local. Ó Deus, cerca este local, Senhor Deus, com uma cerca de anjos, e não permita, Senhor Deus, nenhuma influência neste lugar. Eu proíbo toda e qualquer ação satânica que quer roubar a palavra que vai ser semeada nesta manhã. Eu proíbo em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem para que tudo que não é do Senhor bata em retirada agora, em nome de Jesus. Amém. Amém? Queridos, esse texto que nós lemos está nos falando de um momento em que a nação de Israel estava se preparando para entrar na terra prometida. E o Senhor aqui traz algumas orientações para um novo tempo que eles iam começar a viver. Israel foi uma nação que desceu para o Egito nos dias de José. José foi um instrumento de Deus, que quando estava no Egito, foi usado por Deus para trazer uma palavra de sabedoria sobre um tempo difícil que viria sobre toda a terra.
E Deus usou aquele homem ali para governar. E nos dias de José, em que José estava no governo, ali no Egito, né, abaixo de Faraó, a nação de Israel desceu para o Egito, cerca de 75 pessoas. E ali essa nação começou a crescer. E durante cerca de 430 anos eles estiveram no Egito. Boa parte desse tempo, cerca de mais ou menos os últimos 80 anos, não foram de prosperidade, não foi momento de bênção, foi um momento de dificuldade, de escravidão, até que Deus levantou um homem chamado Moisés para liderar esse povo para fora do Egito. Quando isso ocorreu? Isso ocorreu quando eles clamaram ao Senhor. Primeira coisa, amados, que eu quero que você compreenda, é que Israel passou 430 anos. Repita comigo, 430. Durante mais ou menos 350 anos, não se ouvia reclamação de judeu. E nós não temos, pelo menos dentro da Bíblia, nenhum sinal de que houve um clamor a Deus. Isso me faz entender que, assim como muitas vezes acontece nos dias de hoje, algumas pessoas não buscam a Deus nos dias de paz e de tranquilidade. E eu preciso dizer para você que nós precisamos nos envolver com Deus em todo o tempo. Nos tempos de vitória, de conquistas, de bênção, de milagres, se envolver com Deus. E nos dias de aperto, continuar com Deus. Entende isso? Entende isso? Ou seja, independente se chova ou faça sol, buscar ao Senhor em todo tempo. Buscar ao Senhor em todo tempo. Israel clamou ao Senhor e Deus trouxe ali um livramento para eles e os conduziu para o deserto. Só que agora, quando eles entram no deserto, eles têm que experimentar algo novo. Porque durante o tempo em que eles viveram no Egito, eles dependiam da força do seu próprio braço. Sim ou não? Eles dependiam do trabalho deles. E agora Deus os conduziu para um lugar onde eles não tinham sustento. Eles não tinham recursos. E eles no deserto, eles olham para a esquerda, areia. Olharam para a direita, areia. Para trás, areia. Para frente, areia. Se olhassem para baixo, o que tinha? Areia. Então só sobrou um recurso: levantar os olhos aos céus, porque é de lá que vem o nosso socorro. Amém? Não tinha mais para onde olhar. Você precisa muitas vezes levantar a tua cabeça e entender que a única solução vem do alto. Não adianta você olhar para o parente, para vizinho, para a esquerda, para a direita, para onde for. A única solução para a tua vida e para a minha vida só é uma: você levantar a tua cabeça e entender que do alto, dos céus, vem o socorro para a tua vida. É dos céus que vem a provisão para a tua vida. É dos céus que vem a cura para a tua vida. Entenda isso. É de Deus que vem. E ali eles foram aprender isso. Está registrado no versículo 3 do texto que nós lemos, quando o Senhor diz assim, olha, verso 3, ele diz assim: Ele te humilhou e te deixou ter fome,
e te sustentou com maná. O que ele estava dizendo assim? Olha, o provedor da vida de vocês sou eu. Ele estava se revelando à nação de Israel como Jeová Jireh, o Deus provedor, aquele que sustenta de forma milagrosa o seu povo. Era isso que ele estava demonstrando. E aqui nós vemos que o texto vai decorrendo. Ele diz assim: e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam. Para quê? Para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Ou seja, da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Jesus citou esse texto quando estava numa batalha com Satanás, lá em Mateus, no capítulo 4, verso 4, o diabo chegou e disse assim para Jesus: olha, se você é o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Jesus estava 40 dias e 40 noites sem comer, estava com fome, e aí o diabo veio com essa conversa. Jesus usou o argumento que está registrado aqui em Deuteronômio, dizendo o seguinte: olha, nem só de pão viverá o homem. Ou seja, Jesus estava demonstrando que o mais importante para ele era estar em submissão à palavra de Deus. Era mais importante do que qualquer coisa. E eu preciso que você tenha isso no teu coração. Guarde no teu coração a palavra de Deus. Palavra de Deus. A Bíblia vai continuando dizendo o seguinte: nunca, verso 4, amados, nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Só para as mulheres, você renovou o teu guarda-roupa esse ano? Você imagina 40 anos sem renovar o guarda-roupa? Era perigoso vocês infartar, né? 40 anos, as roupas não estragaram. 40 anos, os sapatos não gastaram. 40 anos, sem que precisasse de algo novo, porque aquilo que eles tinham, foi preservado de forma perfeita por 40 anos. Deus é um Deus de milagres, queridos. Deus é um Deus de milagres. Só Deus para fazer essas coisas poderosas. O texto, verso 5 diz assim: sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros e águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Deixa eu fazer um intervalo aqui. Ouça, quando nós lemos o verso 7, nós entendemos que a terra tinha água em abundância. A terra prometida tinha água em abundância, muitas fontes de águas, muitos ribeiros. Quando nós lemos no livro de Reis, nós vemos que houve um período onde a mão do Senhor pesou contra Israel, e houve 3 anos de seca. Seca. Por que veio a seca? A seca veio como um juízo.
sobre a nação de Israel. Mas se eles se mantivessem em obediência àquilo que o Senhor havia determinado, não haveria escassez de nada. A escassez muitas vezes vem para que o homem se volte para Deus, para que o homem clame a Deus, para que o homem invoque o nome do Senhor. Por esse motivo, terra de trigo, de cevada, de vides, figueiras, romeiras, terra de olivais, de azeites e de mel. Obrigado, meu querido. Glória a Deus. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás. Louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te de não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder, depois de teres comido e estares farto, depois de haver edificado boas casas e morado nelas. Quem que chegou na igreja como eu? Eu cheguei faz 30 anos. Quem que chegou na pindaíba que nem eu? Naquela época a gente mesmo latia, né? Para economizar cachorro. Era feio o negócio. Cheguei literalmente sem nada. Sem nada. Mas com o passar do tempo, Deus vai nos mostrando como você pode prosperar, como você pode crescer. Ele vai te mostrando que Ele deseja te abençoar e que Ele é o teu provedor. E quando você vai ouvindo o Senhor, Deus vai acrescentando na sua vida. Deus vai trazendo prosperidade para a sua vida, e isso é natural. Amém, queridos? Todo homem que se entrega ao Senhor e procura obedecer os ensinos que o Senhor traz na sua palavra, ele vai prosperando. Ele pode ter chegado numa situação ruim, mas não permanece na situação ruim, porque Deus tem provisão para a sua vida. Amém? Muitos chegaram na igreja matando o cachorro a grito, mas prosperaram e continuam prosperando, e se manterem a obediência ao Senhor, vão continuar prosperando. Amém, queridos? Nós prosperamos. O alerta do Senhor aqui é o seguinte: Ele diz assim: para não suceder que depois de teres comido e estiveres fartos, depois de teres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor. No verso 13, eu quero fazer um ressalvo aqui. Nós vivemos uma época em que nós temos oportunidade de ter mais do que uma fonte de renda. Ouça o que eu estou te dizendo. Ouça o que eu estou te dizendo. Isso é importante para que você prospere. Amém, queridos? Verso 13 diz assim: depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos. Fala comigo: fontes de renda. Fontes de renda.
Querido, às vezes você pode ter o teu trabalho no teu trabalho cotidiano, numa empresa, em qualquer lugar, mas você pode usar também um meio digital, que às vezes vai te tomar 1 horinha por dia, para que você tenha algo extra. Está me ouvindo? Algo extra. Pensa nisso. Ter mais do que uma fonte de renda é muito importante para que você tenha mais recursos. Ok? Ok? Pastor, eu não tenho condições, eu não tenho tempo. Às vezes eu posso entender que você já anda por aqui, né? Não dá para fazer mais nada. Amém, querido? Mas se você tem 1 horinha sobrando, utiliza ela de alguma forma que possa te trazer renda. É um conselho que eu te dou. A Bíblia diz aqui, amados, no verso 14 diz assim: se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 15: que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes e abrasadoras, de escorpiões e de secura, que não havia água, e te fez sair água da pederneira. Queridos, deserto é um lugar de extremidades. Quem aqui já passou desertos na sua vida? Eu falo deserto, deserto mesmo. Eu me lembro, eu acho que foi o primeiro Natal, logo que eu casei. Foi o primeiro Natal. A gente estava vivendo um momento um pouco, digamos assim, mais ou menos, né? Mas eu me lembro de algo que me deixou muito triste aquele ano. Eu fiquei muito irritado. Acho que foi um dos primeiros desertos que eu estava vivendo, né? Eu não estava acostumado com aquilo e me fez muito mal. Época de Natal, você sabe que você vai no mercado e você vê geralmente carrinhos baulados, sim ou não? É ou não é? As pessoas compram muito. E naquele ano, especificamente, eu fui no Savenhago, que é o mercado aqui da cidade, isso para quem vai assistir no YouTube depois. E eu vi gente ímpia, com um carrinho baulado. E eu tinha dinheiro simplesmente para colocar algumas coisas numa cestinha pequena. E aquilo me causou assim um desgosto, um amargor muito grande. Aquilo me fez muito mal. Eu fiquei muito irritado com aquela situação. E confesso aos irmãos que acabei murmurando. Reclamei muito com Deus. Fiquei, numa ira danada. Busquei o Senhor e os outros anos as coisas se acertaram e houve tranquilidade. Quando chegou o segundo deserto, eu já conhecia melhor o Senhor e não houve mais murmuração e eu passei tranquilo, dando glória a Deus. Mas o primeiro foi muito difícil. O que é o deserto? É um lugar que muitas vezes de extremos, é um lugar de frio, à noite, calor intenso durante o dia, é lugar de dificuldades, onde muitas vezes você olha e você não vê solução. É aquele momento da tua vida onde você tem um aperto muito grande, onde você está passando por uma dificuldade tremenda e você não vê soluções, você não vê saída. A Bíblia nos fala que esse lugar era um lugar de serpentes e escorpiões. Fala comigo, serpentes e escorpiões.
Lá em Lucas 10, põe para mim aqui Lucas 10, versículo 17 e 19, 17, 18 e 19, Lucas. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Serpentes e escorpiões são demônios que muitas vezes atacam as nossas vidas. Serpentes e escorpião é aquele que te causa uma dor, que leva você muitas vezes a murmurar, a questionar, a reclamar. Serpente, quando pica alguém, leva geralmente a cegueira, e cegueira espiritual. Você não vê mais nada, você não consegue olhar para Deus, você não consegue olhar para a palavra. E nesses momentos de dificuldade é que Satanás vem contra você e diz assim: cadê o teu Deus? Você não é crente? Você não é de Deus? E aí que você tem que se envolver de forma muito forte em se dobrar os seus joelhos e buscar a Deus de forma mais intensa ainda. A palavra do Senhor vai dizendo nesse texto, ela diz assim, olha, 16: que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal te fazer o bem. Ouça, 17 diz assim, olha: não digas, pois, no teu coração, amado, sonda o teu coração. É do teu coração que vem o que atrapalha a tua vida, os pecados. Sonda o teu coração. O Senhor traz um alerta. Ele diz assim, olha: não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Ou seja, amado, tudo que nós temos vem do Senhor. Fala para o seu irmão assim: tudo que nós temos vem do Senhor. Pastor, o senhor não sabe o quanto eu trabalhei, o quanto eu estudei. Verdade, meu lindo, é verdade. Mas se não fosse o Senhor, você não ia chegar a lugar nenhum. Porque mesmo com teu estudo, tem muita gente muito mais capacitada do que você, que não tem nada. Então, se você tem algo, glorifica a Deus por aquilo que você tem, engrandece ao Senhor e reconhece Ele na tua vida. Reconhece Ele na tua vida. Não é olhar para você e falar assim: olha, eu conquistei. Existe muita gente assim, sim ou não? Eu fiz. Querido, se Deus não for com você, esquece. Se você tem algo, glorifica a Deus por tudo que você tem na tua mão. Bendiga ao Senhor por tudo aquilo que você alcançou até aqui. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. A terra e tudo que nela há pertence ao Senhor. Verso 18, o texto diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirir riquezas.
quem nos capacita a ter riquezas é o Senhor. É Deus que nos abençoa, que coloca todas as coisas nas nossas mãos. Pastor, por que eu não conquistei? Muitas vezes tem gente que não quer fazer nada, nem orar não quer. Sim ou não? Não quer fazer nada, não quer desenvolver nada, e aí fica difícil, querido. Alguma coisa você precisa fazer, sim ou não? Se Deus te deu uma ideia para algo, faz. Deus te despertou teu coração para algo novo, faz. Pode ser a oportunidade que você tem de alavancar grandes quantias de dinheiro na tua vida. Faça. Faça. E quando chegar na tua mão, glorifica a Deus. Pense comigo, a Bíblia nos diz que prosperidade é dom de Deus, sim ou não? Livro de Eclesiastes, capítulo 5, diz que prosperidade é um dom de Deus. Então entenda, que se Deus te levou a prosperar, isso foi um dom que Ele te deu. Isso quero te lembrar que lá na frente, Ele vai também perguntar para você, o que é que você fez com aquilo que Ele te deu? Como você usou? Só para você? Ou você usou isso também em prol do reino de Deus? Pensa nisso. A palavra diz no verso 19, vou ler o 18 ainda. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. 19, se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Pastor, lá no romanismo, eu adorava imagens, eu tinha os outros deuses, mas agora não. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira? Será? Deixa eu te falar. Você já ouviu falar num Deus chamado ego? Você muitas vezes é um idólatra de um Deus chamado ego. Muitas vezes Deus te chama para ajudar nas missões, mas você, ao invés de ajudar nas missões, você é egoísta e pensa primeiro em trocar o teu carro, renovar teu guarda-roupa, fazer qualquer coisa, menos contribuir com um missionário, com as missões. O teu coração está voltado para si mesmo, você adora a si mesmo, e a tua grande preocupação é o teu umbigo. O teu Deus verdadeiro se chama ego, e você é um idólatra, porque você se volta para si mesmo. Não se prostra diante de uma imagem de escultura, você não adora um Deus de pau e de pedra, o teu coração está voltado para si mesmo, e o teu único objetivo é você mesmo. Esse Deus ego age muitas vezes na vida ministerial de pessoas, não é só na vida financeira. Quer ver uma coisa? Às vezes você vai, um líder vai orar por alguém,
Deus não curou. Deus não curou? Não teve fé. O que é isso? Protegendo a mim mesmo, protegendo o meu ego. Eu orei, Deus curou. Você viu? Eu orei. Quem que eu estou levantando? Meu ego. Esse indivíduo muitas vezes está no coração das pessoas e elas não percebem, mas ele é real. E eu vou te dar uma orientação: faça ele morrer. Faz essa tua natureza humana morrer, porque o teu Deus precisa ser Jesus Cristo e não o Deus ego. Tudo que o Senhor te colocar na mão, ore a Deus, fala: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Deus é o teu provedor. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. Todas as coisas vêm das mãos de Deus. Pastor, eu estou num momento de crise. Deus é o teu provedor para trazer algo sobrenatural para a tua vida. Pastor, eu estou vivendo num momento de abundância. Glória a Deus, fica firme, continua no propósito, só busca a Deus para que Deus direcione o teu coração para aquilo que Ele quer que você faça com tudo aquilo que Ele tem colocado na tua mão. Prosperidade é um dom de Deus, e como é um dom de Deus, tudo que Deus te coloca na mão, um dia Ele também vai pedir conta. Da mesma forma como Ele vai pedir conta para quem Ele deu os dons de cura, dom de profecia. Se Ele te deu o dom de prosperar, Ele também vai chamar você e vai acertar contas com você. Tudo que Ele te põe na mão, entenda que é com um propósito. Dons são com propósito, riquezas são com propósito. Deus quer te usar. Entenda, prosperidade é um dom de Deus. Deus é o teu provedor. Fala para o seu irmão assim: Deus é o teu provedor. Amém. Eu quero chamar você aqui na frente agora. Você que está com um problema financeiro. Se você tem vivido um momento assim, você fala: Deus, eu gostaria de viver algo melhor na minha vida.